Então, quem que é esse gadareno? A gente estava até com dificuldade de falar gadareno, estava saindo gardenal, sei lá, outra coisa aí que não tem nada a ver. Parece nome de remédio, né? Toma 3 gadarenos por dia, um cada 8 horas, com bastante água, de preferência junto com a refeição. Então, gadareno é porque ele era da cidade de Gadara, que fica do outro lado do Mar da Galileia. Cafarnaum fica de um lado, uma ponta do Mar da Galileia, onde Jesus sempre estava ali, onde ele convidou os discípulos, Pedro, André, Tiago, João, os pescadores. E quando ele falou, vamos atravessar para o outro lado, 2 vezes ele fez isso, eu vou contar um pouquinho sobre isso. Ele estava indo para Gadara. Lá não era Judeia, não era o povo judeu. Lá era um povo que os judeus não gostavam. Jesus não tinha, na cabeça deles, Jesus não tinha nada que fazer lá. Não tinha que ir para lá. O que ele tinha que ir em Gadara? Eu tive o privilégio, agora eu vou perdendo a conta, porque os anos vão passando, a gente vai ficando velho. Eu jogo o jogo da memória com meus meninos. Acho que eu ganhei uma vez, as outras 1.200 eles ganharam. Que memória boa que aqueles meninos têm, porque o HD está vazio, né? O meu está muito cheio, eu não consigo ter boa memória. Aí os anos vão passando, a gente vai perdendo. Mas acho que faz 2 anos, 2 anos e meio, então deve ter sido 23 ou 22, eu já não sei mais. Mas eu fui lá nas ruínas de Gadara. Fica hoje na Jordânia, que é fronteira com Israel e fronteira com a Síria, em volta do Mar da Galileia. E Jesus foi para lá visitar os gadarenos. É muito bonito o que aconteceu ali, porque Jesus tinha acabado de pregar na beira do Mar da Galileia. Todo mundo estava ali empolgado, feliz, ouvindo. Jesus estava cansado. Aí ele falou assim, olha, se eu ficar aqui na praia, esse povo não vai embora, não me deixa descansar, vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. Os discípulos olharam assim, pensaram, não, isso aqui não está certo isso aí. O que a gente vai fazer do outro lado? Só se for porque Jesus quer fugir dessa multidão aqui. Ele entrou no barco, de tão cansado, foram viajando à noite. São 25 quilômetros, de uma ponta a outra. Não sei se eles percorreram tudo aquilo, mas eles estavam indo para o outro lado. E Jesus dormiu. A gente conhece a história. O que aconteceu? Tempestade. Tempestade no mar, no caso é um lago muito grande. Já é ruim. De noite, então, naquela época, né? Que a iluminação era boa naquela época. Só que não tinha, né? Não tinha iluminação. Então, imagina, você está balançando aquele barco, a onda jogando para lá e para cá, o vento, a chuva, Jesus dormindo. Quem tem consciência tranquila, dorme. Não tem nada a temer. Meu pai cuida de tudo. É assim, está lá dormindo. Aí foram acordar Jesus. E acordaram ele, e ele simplesmente olhou, o que está acontecendo? Ele viu chuva, vento, todo mundo morrendo de medo, olhou, um mais desesperado que o outro, aquela cara, estou vendo a morte, e estavam vendo a morte mesmo, e ele só, uma palavrinha, outra, mão erguida aqui, ó, calma, silêncio, as ondas desceram, o vento parou, a chuva parou, acalmou tudo na hora, e eles ficaram assim, quem que é esse? Que o vento e as ondas obedecem. Aí eles eles foram entendendo. É um processo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. É um processo de amadurecimento. É um processo de conhecimento. É um processo de relacionamento. E eles foram descobrindo quem é Jesus. E aí, a cada evento como esse, eles iam confiando mais, confiando mais, confiando mais. A nossa vida é assim. A nossa vida cristã é assim. O problema é o cristão que não aprende com esses eventos. Passa por uma tempestade na vida, Jesus vem e acalma a tempestade. Aí a pessoa volta para os mesmos maus hábitos, os mesmos pecados, a mesma coisa, até a próxima tempestade. Não aprende com a lição que devia aprender quando Jesus vem e acalma a tempestade. Eles estavam no processo de conhecer Jesus para criar confiança. Chegam lá do outro lado, em Gadara. Jesus fazendo a sua missão. A missão dele era para todos. Os discípulos, que eram judeus, achavam a missão do Messias é a gente. Ele está vindo para a gente. Era verdade, Jesus falou. Eu vim para o povo judeu, mas não se limitou a eles. Muitas vezes Jesus
foi a outros povos. E ali ele estava indo mesmo para outros povos, povos que comiam aquilo que eles não comiam. Eles não gostavam disso, porque eles sabiam, segundo a Escritura, que era impuro, era imundo, contaminava. Então eles comiam carne de porco, até hoje, os judeus e os muçulmanos, né, não comem carne de porco. Tem outros por aí também que não comem. O pessoal que lê a Bíblia e segue o que a Bíblia está dizendo. Chegaram lá, aquele povo que adorava ídolos, que não adorava o Deus Jeová, Yahvé, o Deus de Israel. Então eles não gostavam daquele povo, eles não conversavam com eles, não iam na casa deles, não comiam com eles, queriam distância. O que Jesus foi fazer lá? Eles não estavam gostando daquilo. Para piorar, na hora que chega, vem um homem endemoniado. E aí eles pensaram, é isso mesmo, aqui desse lado é isso que a gente vai ver. Aqui não tem o Espírito de Deus, aqui não tem, só tem doido aqui. E veio o homem doido mesmo, era um homem que andava nu, violento, atacava as pessoas, cheio de demônios. E ele vai em direção a Jesus, e Jesus resolve o problema. E agora o homem está livre, está limpo, acabou o problema dele. E teve um problema, porque os demônios saíram, pediram para ir para os porcos, entraram 2.000 porcos, jogaram os porcos dentro do mar da Galileia, se afogaram, foi um prejuízo danado, porque imagina, quanto custa um porco hoje na Bélgica? Faz a conta. Põe aí no Google, quanto que é um porco? Aí multiplica por 2.000. Multiplica por 2.000, vê o tamanho do prejuízo. Aí o pessoal convidou Jesus a se retirar. Falou, olha, você não é bem-vindo aqui. Você mal chegou aqui no seu barco, desceu, já deu um prejuízo enorme para a gente. Então, pega seu caminho de volta. Os discípulos ficaram aliviados, falaram assim, beleza, a gente nem queria vir mesmo. Já teve tempestade no caminho. Chega aqui um endemoniado. Tudo estava indicando que não era para estar aqui. Qualquer bobo percebe que não era para a gente estar aqui. Jesus foi lá, aparentemente foi um fracasso a missão. Conseguiu um discípulo lá. Que o trabalho de Jesus era fazer discípulos. O gadareno endemoniado. Falou, eu quero ser seu discípulo, vou te seguir. Jesus falou, não. Aí ninguém entendeu. A gente vem aqui para fazer discípulo. Aí o que quer? Jesus fala, não. Falou, não, você vai para sua casa. Aí ele foi. Foi para a casa dele. Jesus vai embora, aí a gente olha e pensa assim, foi um fracasso. Que missão mais fracassada, deu tudo errado. Deu tudo errado. Não, tudo errado para quem olha com ponto de vista humano. Com os olhos humanos, parece que foi tudo um fracasso. Para Deus deu tudo certo. Os discípulos aprenderam a confiar mais em Jesus, viram ele fazendo um milagre, acalmando a tempestade. Então, ali já foi uma coisa positiva. Chegando lá, conseguiram salvar um. Já está bom? Missão cumprida. Salvou um, missão cumprida. Salvou 10, missão cumprida. 100, 1.000, 2.000, 5.000, não importa. Uma vida foi transformada, uma vida foi mudada. Aí tem festa no céu. Tem festa no céu. Jesus vai embora. Aí passam 2 anos. 2 anos depois. Jesus está ali de novo. E os discípulos, 2 anos depois, eles pensaram assim, mas nunca mais. Essa foi a primeira e última vez que a gente foi para Gadara. Nunca mais a gente volta lá. Deu tudo errado. Nunca mais. Esqueceram. Tirou da cabeça. Aí Jesus está aqui, eles estão felizes, 2 anos depois. A multidão está seguindo Jesus agora, que foram 3 anos e meio. O nome de Jesus ficando famoso, os ensinos dele. Agora, de repente, estava cheio de gente. E os discípulos pensando, agora sim, está bombando. Olha lá, tinha 5.000 homens tirando as mulheres e crianças. O pessoal ficou o dia inteiro no sol. Aquele sol do deserto. Já, a gente foi lá em Israel, no deserto, que época do ano que a gente foi? Foi abril, né? Foi maio. Maio. Teve um ano que eu fui em junho. Nunca mais. A gente estava no ônibus, o ar-condicionado ligado no máximo. Tomava água nas garrafinhas assim, ó, congelada a água. Bem gelada. Abria a porta do ônibus para a gente descer no deserto, em alguns lugares perto de Jericó. Parecia, sabe aquela sensação que você tem quando você terminou de fazer um bolo, você olha que o bolo está assim, aí você abre a tampa, a porta do forno e vem aquele ar quente no seu rosto? Era assim que a gente sentia a hora que saía do ônibus. Estava 56 graus na sombra. Na sombra. Mas nunca mais que eu quero um negócio daquele. Imagina fora da sombra. Já sentiu o que é mais de 50 graus?
É um absurdo. O pessoal lá o dia inteiro ouvindo Jesus, naquele deserto. E aí alguém fala para Jesus, esse povo está com fome. Foi Filipe. Estão com fome, o que nós vamos fazer? Aí Jesus, a gente conhece a história, multiplica os pães e peixes, alimenta todo mundo. E os discípulos, uau, olha só, fome a gente não passa. Se tiver qualquer coisinha, Jesus multiplica, a gente nunca vai passar fome. E eles estavam ali felizes com aquilo, e de repente vem a má notícia. Jesus olha para eles e fala assim, é o seguinte, eu vou ali para a montanha orar, vocês pegam um barco, atravessa para o outro lado. 2 anos depois, aí eles... Lembraram da tempestade, lembraram dos porcos, lembraram do endemoniado, e agora eles pensaram, e agora a gente vai sem ele. A coisa só está piorando agora, peraí, o que aconteceu? Não, eu vou estar orando aqui por vocês, vocês vão e depois eu encontro com vocês. E eles foram. Dito e feito. O que aconteceu? Tempestade de novo. De noite, eles indo no Mar da Galileia, para o lugar que eles não querem ir, ver o povo que eles não querem ver. E de repente começa de novo a tempestade. E vento, e onda, e chuva, e Jesus orando. Nada que Jesus faz é por acaso. Ele fez de propósito. Por quê? Eles já viram o que tem que fazer, é orar. Então ele estava orando aqui pedindo para Deus, ajuda esses homens com falta de fé a orarem para fazer o milagre, acalmar a tempestade, para eles entenderem que tudo que eu faço eles também podem fazer. Só que não. E era difícil deles aprenderem. Não oraram, estão lá morrendo de medo. Aí Jesus falou, vou lá resolver o problema. Aí Jesus vai. E aí Jesus vai, como Jesus, andando sobre as águas. Aí o que eles olharam e pensaram? É um fantasma. Ele falou, está pior que a outra vez agora. Então o fantasma veio assombrar a gente aqui, essa tempestade. E Jesus fala, não, calma aí, não tenha medo, sou eu. Aí eles falaram, eu quem? Eu, mestre. Aí Pedro, que era ousado, já falou assim, se é o Senhor mesmo, então manda aí que eu vou, andando na água encontrar contigo. Pode vir, Pedrão. Pedro nem pensou 2 vezes, desceu do barco e foi, andando, né? Aí a gente sabe o que aconteceu, afundou, Jesus levantou ele, levou para o barco, acalmou a tempestade de novo, chegaram lá do outro lado. Quando chega lá, a coisa é outra, está tudo diferente. Por quê? Porque Jesus deixou um missionário. Por isso que ele não falou para o gadareno, pode ser meu discípulo e vir comigo. Você vai para a sua casa. Aí ele foi para a casa dele. E foi o primeiro missionário que Jesus enviou. Um ex-endemoniado de Gadara. Passa 2 anos. Quando Jesus chega lá, o que aconteceu? 4.000 homens, fora as mulheres e crianças, começaram a seguir Jesus e ouvir Jesus. A gente quer ouvir o que o Senhor tem para dizer. Ensina a gente. Mas como que eles ouviram falar de Jesus? O que aconteceu? O gadareno foi para a casa dele. O que ele sabia de Jesus? Nada. Não sabia nada. Quantos sermões ele ouviu de Jesus? Nenhum. Quantos ensinos, parábolas, lições? Nenhuma. Quantos milagres ele viu Jesus fazer? Um só. Na vida dele. Só. Aí ele chega lá na cidade dele e ele dá o testemunho. A palavra de hoje é essa, testemunho. Testemunho dele. Que é a coisa mais importante que a gente tem, que Deus pede de nós. Ele dá o testemunho dele. As pessoas começaram a olhar para ele, na família dele, na cidade dele, todo mundo olhando para ele, dizendo assim, vem cá, você não é aquele... Sou eu mesmo. Um homem doido, maluco, violento, andava nu, a gente fugia de você, cheio de demônio. Era eu. Parece que encontrou com o Emerson. Barba feita, cabelo arrumado, cortado, todo bonito, né, Emerson? A propaganda aqui para você, o Emerson é o nosso barbeiro. Olha como que eu estou. Semana passada eu estava com a barba grande, cabelo grande, que o Emerson estava viajando para o Brasil. Ele chegou, ele olhou para mim e falou assim, você anda dormindo no chão no Midi? Ele falou, foi quase isso. Está parecendo. Não está bem cuidado. Cheguei em casa, mandei uma foto para a Michele. Saí de lá, mandei uma foto. Ela não fez comentário nenhum. Ela mandou uma figurinha. Depois que eu fui entender, era um gatinho. Aí eu falei, ele falou, tá um gato. Eu falei, então, agradece o Emerson. Viu? Valeu, viu? Rendeu coisas boas. E então...
O gadareno está lá, todo bonitão, cheiroso, tomou banho, todo penteado, arrumado. Falou, não é possível que é você mesmo, sou eu mesmo. O que aconteceu? Ele falou, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Olha o testemunho dele, era curtinho. Eu só sei que eu era daquele jeito. Eu encontrei com um homem que se chama Jesus. E agora eu estou assim. Aí as pessoas, é mesmo? Só isso. Aí a família, a mãe falou, meu filho, você estava perdido, eu achei que nunca mais ia ter você de volta. Não dá para conversar com você, não dá para estar perto de você, ter uma refeição com você. O que aconteceu? Mãe, eu era daquele jeito. Encontrei com um homem chamado Jesus e agora eu estou assim. Ele só dizia isso. Era esse o testemunho dele, só isso. 2 anos passaram, de repente alguém chega lá em Gadara e fala assim, chegou um pessoal lá na praia, um barquinho, veio do outro lado, tem um bando de homem lá, e a gente ouviu eles chamando o líder deles, o professor deles, de Jesus. Ele falou, vamos lá, tem que ver quem que é esse homem aí. Olha aí, esse rapaz aqui, olha que coisa linda. Ele está aqui, 2 anos, trabalhando, produtivo. É o cara mais legal que tem nessa cidade. Agora a gente conversa com ele, brinca com ele, joga bola com ele. O cara tem um papo legal. Era insuportável, a gente não tinha paz aqui. Olha a paz que está isso aqui agora. Vamos lá ver quem é esse Jesus. E começou, e veio. Quanto? 4.000 homens, mais mulheres e crianças. Por causa do missionário. O que ele fez? Testemunho. Você vê como o tanto que eles queriam ouvir Jesus. E Jesus foi falando. Passou um dia, lá do outro lado, Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Porque o povo ficou o dia inteiro sem comer. Desse lado agora, esse povo que não era judeu, não sabia nada de Jesus, de Deus, começaram a acompanhar Jesus, passou um dia, passou 2 dias. No 3º dia, que estavam sem comer. Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim, pois é, né, 3 dias. Ninguém falou nada. Lá do outro lado, porque era o povo judeu, o Filipe falou, Senhor, estou com pena desse povo aí, nosso povo, um dia inteiro sem comer. Do outro lado, passa 3 dias e eles estão assim, nem aí, não está nem preocupado. Aí Jesus falou, eu tenho pena deles. Vocês não têm? Em outras palavras, né? Tem que ler o que está nas entrelinhas. Eu tenho pena desse povo, que está 3 dias me acompanhando sem comer. Aí Jesus faz o mesmo milagre. Multiplica pães e peixes. Para eles, alimenta todo mundo. Por que eles não falaram nada? Porque eles pensaram assim, Jesus não vai fazer esse milagre aqui. Esse povo aí não é o povo de Deus. Eles não merecem milagre nenhum de Jesus. Eles não merecem nem o Messias vir aqui, quanto mais fazer milagre para eles. E aí Jesus estava dizendo, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, mas também vim para os outros povos. Jesus estava ensinando isso para eles. Então, o testemunho do gadareno foi o que fez toda a diferença. Quão importante é uma testemunha num julgamento? É que geralmente quem resolve a questão. Porque é muito forte. Alguém recebeu uma acusação, e aí vem a testemunha e diz, olha, o que eu vi foi isso. Aquilo tem um peso enorme. Só que aí o problema é, tem testemunha falsa, tem testemunha mentirosa. E o problema é o seguinte, ouvir uma testemunha, confiar no depoimento da testemunha, envolve muita coisa. O problema é que a testemunha pode ter certeza do seu testemunho, mas ele ser falso. Para ela não está mentindo, ela está falando a verdade. Tem uma história muito famosa, muito interessante, que eu vou contar de novo para vocês, contei em algum momento aí nesses anos passados. Aconteceu nos Estados Unidos, muito tempo atrás, numa cidadezinha pequena. Era no meio da semana, ou era num domingo à noite, e tinha um rapaz, um senhor, sempre ia para a igreja, estava voltando para casa com a Bíblia, assim, embaixo do braço. Isso era tarde, 10 da noite, mais ou menos. A cidadezinha tinha um rio que passava bem no meio, uma ponte, e ele passava pela ponte para ir para a casa dele. Aí ele está passando por ali, e quando ele está passando pela ponte, quando ele olha caído na ponte, tinha um homem com uma faca cravada no peito, que alguém tinha assaltado ele, roubado, e brigou, provavelmente puxou a faca e esfaqueou o homem. O homem estava caído no chão com a faca. Ele viu aquilo com pena e quis ajudar. O que ele fez? Ele pegou a Bíblia,
colocou a Bíblia assim no chão, se ajoelhou do lado do homem, colocou a mão no peito do homem para aliviar o sofrimento, para tentar resolver, ajudar. Pegou a faca e tirou. Só tem um problema. A hora que ele fez isso, uma senhora que morava numa esquina ali, bem na frente da ponte, naquele horário ela estava fechando a janela para dormir. E aí, a hora que ela foi fechar a janela, ela viu com os próprios olhos aquilo. O homem foi embora para casa, não deu para salvar o homem, o outro morreu. Ficou ali e morreu. A polícia, alguém chamou a polícia foi lá, começou a investigar e começaram a procurar. E falou, o detetive, o investigador já falou, ó, vai lá, vê aquela casa ali, aquela outra, se alguém viu alguma coisa. Quando chegou lá, eu vi. Eu vi exatamente isso. Ó. O homem veio, eu vi, na hora que eu ia fechar a janela, eu vi o homem estava de joelhos, com a mão no peito dele, eu vi a hora que ele tirou a faca. Ela não viu a hora que colocou, ela viu a hora que tirou. Aí, vai ver, a digital dele estava na faca? Estava. O que aconteceu? Condenado. Tinha testemunha ocular. É alguém que viu. Era verdade? Não era. Diz a história que o homem que era um dos mais respeitados na cidade, era um cristão, estava com a Bíblia, vindo da igreja. Foi preso, condenado. Perdeu a esposa, os filhos, o nome, o trabalho, a vida, por assassinato que ele não cometeu. E aí o que acontece? Por que a gente sabe da história? Porque o rapaz que cometeu o crime, que tinha uns 17 anos na época, fugiu da cidade, foi embora. Só que o que acontece com muitos assassinos é voltar à cena do crime. Alguns que são psicopatas mesmo, eles querem reviver. E volta mesmo. Então, geralmente, eles ficam de tocaia, esperando para pegar o assassino, que ele vai voltar no local. Esse rapaz voltou lá, por curiosidade, 15 anos depois. A gente já estava com mais de 30. E ele começou a perguntar na cidade. Olha, 15 anos atrás aconteceu um crime na ponte, alguém foi esfaqueado. O que aconteceu? E aí começaram a contar, realmente. Você não sabe dessa história? Não, eu sei que aconteceu o crime. Ele falou, foi o fulano. Quando falou quem era, bateu o remorso. Porque esse rapaz, ele vivia na rua, ele precisava de ajuda, e uma das poucas pessoas que ajudavam ele, quem que era? Era o homem que está preso. Dava dinheiro para ele, trabalho para ele, ajudava. E ele ficou com peso na consciência, foi no delegado, confessou. Falou, olha, aquele crime, solta ele, porque ele é inocente. Fui eu. Fui eu que matei. Eu fugi, e aí desvendou. Agora, quem que devolve para o homem a vida dele? Quem devolve os 15 anos para ele? Quem devolve a esposa e os filhos? Quem devolve o trabalho, o dinheiro, o nome, tudo que ele perdeu? Não tem como devolver. Tudo porque teve uma testemunha que disse, eu vi com os meus olhos. Um testemunho é muito poderoso. O testemunho do gadareno foi poderosíssimo. Porque ele falou de Jesus tão simples, tão pouco. Deu testemunho pessoal dele, da vida dele. O que aconteceu? Milhares de pessoas encontraram Jesus. E milhares de pessoas viram o milagre de Jesus. Ele multiplicando os pães e peixes para eles. O testemunho de um homem. Agora, o testemunho de uma mulher ali na história destruiu a vida de uma família. Destruiu a vida daquele homem. Testemunho é uma coisa muito séria. E hoje em dia, a gente é testemunha de tanta coisa. Porque hoje em dia tem olhos para todo lado. Não é só os nossos. Tanto de avião que está caindo, né? Antigamente caía um avião, aí a gente ouvia dizer, caiu um avião, tal, e a gente ouvia a história. Hoje em dia, a gente recebe a notícia e já tem imagem. Já vê o avião caindo, porque todo mundo está com uma câmera, está filmando, e tem câmera para todo lado. Então, se acontecer perto de um lugar civilizado, alguém vai filmar. Tem olhos para todo lado. Helicóptero batendo em avião e olha desse ângulo, aí, agora olha essa outra câmera, agora olha essa outra câmera, e fica vendo de ângulos diferentes, porque tem um monte de câmera, um monte de testemunha ocular, filmando. Onde a gente vai, tem. E olha o que aconteceu. Esse aqui é muito interessante. Em 2003, teve lá na Califórnia, um rapaz chamado Juan Catalán. Tinha que ser com esse nome mesmo, na Califórnia, porque quase metade da população da Califórnia
Juan, José, Maria, que é todo o pessoal mexicano, né? O Juan estava sendo condenado por um assassinato que dizia ele não cometeu. Mas a descrição era ele. E de onde veio o assassino e tudo, todos os fatos indicavam que era ele. E ele disse, não fui eu. Ele falou, então onde você estava exatamente nesse dia e nesse horário? Aí ele falou, eu estava no estádio de beisebol assistindo o jogo do Dodgers. É mesmo? Então prova. Ele não tinha como provar. Cadê o ingresso? Não tem mais ingresso, joguei fora. Quem estava com você? Não, eu fui sozinho. Mas ninguém te viu lá? Não tinha como provar. Ele falou, não, eu estava lá. Esse dia, esse horário, eu estava assistindo o jogo. Eu estava lá no estádio. E ele ia ser condenado por um assassinato que dizia ele não cometeu. O que aconteceu? Olha a ironia, né? Como a gente fala, ironia do destino. No dia que ele foi realmente no jogo, e ele estava lá, ele não percebeu, ele não se deu conta, mas ele foi descendo assim, na arquibancada, e o pessoal lá tem costume de estar com um refrigerante, um cachorro quente, alguma coisa assim, e tinha um pessoal ali e tal, em pé. Eles estavam filmando um episódio de uma temporada de um show, como que a gente fala? Um seriado. O seriado chama Curb Your Enthusiasm. Isso foi em 2003. E o episódio chama The Carpool Lane. Eles estavam filmando, os atores estavam ali, fazendo a filmagem na hora que está acontecendo o jogo. E no episódio alguém estava indo no jogo, e estava indo assistir, estava sentado ali, estavam filmando. E ele passou e apareceu. E alguém viu isso e trouxeram a prova. Olha aqui as imagens. Naquele dia que ele falou, porque aí eles perceberam, quando ele falou o dia e o horário, foi o dia que filmaram. Só que o estádio é enorme. E foi exatamente, eles estavam filmando no lugar onde ele passou. E pegou ele passando. E aí passaram lá no júri, né, o juiz viu, os jurados viram, falou, ó, é verdade. Nesse dia, nesse horário, ele estava lá, está aqui a prova. Tem olhos de uma testemunha que viu. E ele foi inocentado de um homicídio que ele não cometeu. Então, olha que coisa maravilhosa, incrível, é o poder da testemunha. Agora, eu quero inverter tudo. Vamos inverter um negócio. Porque a gente fica pensando assim, né, é importante o testemunho, uma testemunha é importante, o gadareno foi uma testemunha importantíssima para uma cidade inteira, um homem com testemunho dele. Agora, vamos inverter. Porque o peso que tem do testemunho tem a ver com a reputação e a confiabilidade que a gente tem na testemunha. Então, se é uma testemunha que não mente, se é uma pessoa honesta, se é uma pessoa idônea, o testemunho tem valor. Agora, se vai num júri, né, o fórum é aqui do lado, né? Já foram lá dentro? Eu já fui. É enorme, muito bonito, muito interessante. Você não foi condenado a nada não, viu? Não se preocupa. Eu fui lá para ver, é muito bonito, muito legal. Estão reformando, está ficando mais bonito, né? Finalmente. Porque tem mais de 20 anos, né? Tem mais de 20 anos que estão tentando fazer isso aí, ficar bonito. Então, se a pessoa, às vezes a testemunha é desqualificada. E aí a defesa, ou mesmo a promotoria que está acusando, a acusação, não pode usar aquela testemunha porque ela é desqualificada por algum motivo. Porque não é uma pessoa idônea, confiável, uma série de motivos. Tem, às vezes, as razões. Agora, imagine quando Jesus é a testemunha. Pensa nisso. Tem testemunha mais qualificada do que essa? Pensa nisso. Olha só, o que diz, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Apocalipse 1, verso 5. E agora a gente vai inverter a coisa. Porque Jesus pede de nós que sejamos suas testemunhas. Ele pede para a gente ser testemunha dele, testemunha do amor dele, da bondade dele, de tudo que ele é. Mas olha o que diz aqui. Apocalipse 1, 5. Diz assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha.
João escreveu aqui no Apocalipse várias coisas e ele fala de Jesus isso. Ele fala da parte de Jesus Cristo, aí ele dá um título. Primeiro título, a fiel testemunha. Quem que é nossa testemunha diante de Deus no julgamento da nossa vida? A fiel testemunha, Jesus. Ele é a nossa testemunha. E o testemunho dele, tem testemunha mais confiável? Não tem. Ele sabe tudo, ele é puro, perfeito, santo. Então, quando ele diz alguma coisa, é a palavra final. Essa testemunha a gente pode confiar. Quer ver alguns casos que Jesus testemunhou? Que é bonito a gente ver alguém testemunhando de Jesus. Mas quando ele testemunha, aí sim, olha só. Semana passada eu estava falando de quem aqui? Semana passada? Já esqueceram? Então pior que eu, né? Se jogar o jogo da memória com meus meninos, vocês não vão ganhar nada. Quem que foi semana passada? Quem que se encontrou com Jesus? O centurião. O que Jesus falou? Mateus 8, 10. Lembra? O centurião se encontrou com Jesus. Aí Jesus fala, eu vou lá na sua casa curar o seu servo. Aí o que o centurião falou? Não precisa não. Manda aí que está resolvido. Eu sou um homem de autoridade, eu mando, soldados me obedecem. O senhor também tem autoridade. O senhor falar aqui, não precisa ir lá não. Só falou, cura lá. O que Jesus falou? Aí Jesus dá um testemunho sobre o centurião. Imagina que privilégio. Pouquíssimas pessoas tiveram esse privilégio. O centurião não era nem um judeu, teve. Jesus fala o quê? Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Testemunho de Jesus a respeito dele. Esse homem podia viver o resto da vida só pensando naquilo. Jesus deu um testemunho a meu respeito. E ele falou que nesse país inteiro aqui não tem ninguém com uma fé do tamanho da minha. Esse homem não podia faltar fé na vida dele. Dali para frente, porque quem testemunhou foi Jesus. Quer ver outra situação? Marcos 12, 43 e 44. Foram no templo. Jesus gostava de ir no templo. Afinal, foi construído para ele, né? Interessante. Aquela casa de oração foi construída para ele. Era a casa dele. Tanto é que ele chegou lá e que ele falou, quando ele virou as mesas, vocês estão profanando a casa do meu pai. Isso aqui é nosso, é nossa casa. O que vocês estão fazendo com a nossa casa? Ele tinha autoridade para fazer aquilo. Ele está no templo, e lá no templo tinha um negócio. Jean, se eles estão achando difícil falar gadareno, que eu vou falar agora então. Você sabe como que é o nome da caixinha onde colocava as moedas? Complicou, né? Aprende essa. Não, é complicado. Gasofilácio. É o palavrão, né? Gasofilácio. Gasofilácio, é a caixa onde eles colocavam as moedas. E aí eles estavam levando, e tinha um pessoal que chegava lá, um pessoal rico, só que só queria se aparecer. E alguns ricos têm isso, né? Eu vi lá no Brasil umas entrevistas com o pessoal que eles se chamam de emergente, né? O emergente gosta de aparecer, o rico gosta de esconder. Aí eles estavam falando, né? O emergente, ele compra um carro que às vezes o emergente não quer. Ele fala, esse é carro de velho, ele compra Mercedes. O emergente compra BMW. Mas o emergente, se pode, ele quer comprar um Porsche, se pode comprar uma Ferrari. E sai mostrando para todo mundo. Que todo mundo tem que saber, eu era pobre, hoje eu sou rico. Aí ele quer aparecer. Ele quer aparecer. O rico mesmo, esconde. Esconde. Ele não quer que ninguém saiba, não. Ele esconde tudo. Ele vai na padaria com chinelão, havaiana, bermuda. Né? O banco está cheio de dinheiro. E ele vai assim, tranquilão. Ninguém sabe que ele é rico. Ele esconde. E o emergente não quer aparecer, quer mostrar. Eu venci na vida. O que nasceu rico, não. E aí, naquele tempo de Jesus, era assim. Tinha um pessoal que só queria aparecer. Estava cheio de emergente lá. O que eles faziam? Chegava no templo, aí o gasofilácio estava ali, cheio de gente, e eles vinham de propósito. Né?
pegava as moedinhas menor, para ter mais. Né? E não chegava lá com a moeda, a gente aqui de 2 euros. Ele ia pegar de 10 centavos. E enchia. E aí virava aquele saco de moeda lá dentro. Assim. Fazia aquele barulhão. Que era de metal o negócio. Todo mundo parava, olhava assim. Oh, esse aí tem dinheiro. Olha a doação que ele está fazendo para o templo. E vinha outro, vinha outro. De repente veio a vovó Alzira. Veio assim a vovó Alzira. Olhou para ver se não tinha ninguém olhando. Aqui não tinha ninguém olhando. Ela foi e fez assim. Tum, tum. 2 moedinhas. Virou e saiu. 2 moedinhas. O que Jesus falou? Olha aqui, Marcos 12, 43 e 44. Chamando a si os discípulos, porque os discípulos estavam prestando atenção no barulho das moedas caindo lá. Mas ninguém viu a viúva. Ninguém viu. Jesus disse a eles: em verdade lhes digo que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas, no gasofilácio, mais do que todos os outros. Então, sim, a matemática de Deus é diferente. Valia mais as 2 moedinhas do que aquele saco de dinheiro. Né? Por quê? Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Jesus deu um testemunho sobre essa mulher. A testemunha fiel testemunhou a respeito dela. Olha que lindo. Tem mais. Seu amigo belga, que se levou para o Brasil. Como que ele chama? Natanael. Ele também era ele é muito parecido com esse Natanael aqui. Porque Jesus falou que Jesus falou desse Natanael, podia falar do Natanael, belga, amigo do Jean. Porque ele era um homem honesto. Né? Ele falava a verdade. Ele chegou no Brasil e eu nunca vou esquecer. Eu vi 10 anos atrás essa história. Nunca vou esquecer. O Natanael, amigo belga do Jean, foi para o Brasil. Jean, na época, era solteiro. Aí eles foram juntos, chegaram lá, deram um suco para ele beber. Aí ele, honesto. E aí, você gostou? O pessoal querendo agradar, fizeram um suco gostoso. Ele, gostei não. É ruim até. Honesto. Aí as moças brasileiras foram falar com ele, belga, bonitão e tal. Falou, e aí, você gostou das mulheres brasileiras? Entre as brasileiras e as belgas, o que você acha? Ele, prefiro as belgas, são mais bonitas. Esse era o Natanael. Mas esse Natanael aqui, ó, da Bíblia, mesma coisa. Convidaram o Natanael. Ó, a gente encontrou um homem e a gente acha que ele é o Messias. Ele é um nazareno. Natanael já falava o que pensa, honesto. Falou assim, nazareno? E vem alguém que presta de Nazaré? Aí, falou o que para ele? Vem e vê. Não vou dizer nada. Você não tem que confiar em mim, você tem que ver. Vem ver. O Natanael foi. Quando o Natanael chegou, Jesus olha para ele e diz o quê? Olha aqui, ó, João 1,47. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. É igual o Natanael, amigo do Jean, não tem falsidade. Aí nessa hora o Natanael recebeu o quê? Um testemunho de Jesus. Jesus testemunhou em favor dele. Falou, esse homem é verdadeiro. Não tem falsidade nele, não mente não. Na hora ele falou, como que ele sabe? Porque ele leu meu coração. Ele leu meu coração. Olha o poder que tem o testemunho da fiel e verdadeira testemunha, que é Jesus. Teve outra pessoa que recebeu o testemunho de Jesus. Eu falei, são poucos. Maria Madalena. Você não falou que está faltando o encontro da Maria Madalena com Jesus. Maria Madalena é tão especial que Jesus testemunhou dela 2 vezes. 2 vezes. O que aconteceu? A gente sabe. Está lá na casa, Jesus está lá ensinando na casa dele, que ele ia sempre lá, era amigo da família. E aí a Marta está fazendo o quê? Limpa aqui, limpa ali, cozinha aqui, arruma aqui, deixa tudo a casa e tal, tal. E aí ela está lá. Só eu trabalho nessa casa. Olha eu aqui e a Maria está lá, sentadinha aos pés de Jesus, ouvindo cada palavra. E eu tenho que ficar aqui cozinhando. Ela ficou brava. Aí chegou a hora que ela não aguentou mais. Deu uma de Pedro. Foi lá, acho que aprendeu com Pedro. Foi lá, Senhor, olha aí, eu estou aqui, ó, trabalhando na cozinha o tempo todo. O senhor não fica chateado de ver aí a Maria aí, ó, preguiçosa, sentada no seu pé aí?
né? Fala com ela. O que Jesus falou? O testemunho. Aí Jesus vem dar o testemunho. Lucas 10, 41 e 42. O Senhor respondeu, Marta, Marta. Ele deve ter falado assim, né, com carinho. Marta, Marta. Sabe nada. Se você tivesse sentado aqui, você tinha aprendido, não ia estar falando essa bobagem. Você tem que aprender, Marta. Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Só tem uma que é importante. Você está preocupado com tanta coisa, achando que isso é importante, isso não importa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Não vou mandar ela te ajudar, não. É aqui que ela tem que ficar. Porque ela escolheu o que tem de melhor, que é ouvir a minha palavra. Você devia fazer o mesmo. Jesus deu testemunho de Maria Madalena. Olha que coisa fantástica. E o outro momento? Quando foi o outro momento? O que Maria aprontou? Fez uma loucura. O que ela fez? Foi lá juntar as moedinhas dela. Ela foi ver, ela tinha dinheiro, hein? Ela tinha dinheiro. Trabalhar, porque ela tinha dinheiro de um ano. De um ano de trabalho. Foi lá e comprou um presente para Jesus. Com o dinheiro do trabalho de um ano. Quanto que é seu salário? Multiplica por 12. Presente caro, hein? É ou não é? O que você ganha no mês? Multiplica por 12. Pois a Maria foi e gastou isso para Jesus. Foi lá, quebrou o perfume, lavou os pés dele e deixou muita gente indignada, irritada. Principalmente Judas, que diz que Judas cuidava do dinheiro. Falou, não, que absurdo isso aí, ó. Começou a fazer as contas. Falou, pega isso aí e vamos dar para os pobres. Tinha que passar aqui pelo meu caixa, que eu sempre tiro uns 30% para mim. Aí ele fez a conta do 30% que ele passava a mão, né? Ele falou, esse dinheiro tinha que passar aqui na minha mão. E aí Jesus disse o quê? Percebendo isso, Jesus lhes disse, por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Em verdade lhes digo que onde quer que este evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Jesus deu testemunho. E hoje se cumpriu a profecia de Jesus. Que aqui em Bruxelas a gente está contando a história dela, como Jesus disse que aconteceria quase 2000 anos depois. Já pensou? Jesus deu testemunho, mais uma vez, dessa mulher. Tem um último aqui. Esse é o último testemunho que Jesus deu de alguém. E não tem mais forte que isso, não tem maior, não tem. Mateus 11, 11. Jesus disse assim dessa pessoa. Em verdade lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior do que ele. Que testemunho forte é esse de Jesus para alguém? De quem nasceu de mulher, ou seja, todo mundo nesse mundo, tirando Adão e Eva. Um veio do pó da terra e a outra veio da costela. Mas os que nasceram de mulher, que é todo o resto, não tem ninguém maior do que ele. Quem que era? João Batista. João Batista. Aí Jesus diz mais uma coisa. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, aqui na terra, quem nasceu aqui na terra, não tem ninguém maior do que João Batista. Esse foi o ser humano mais especial que nasceu. Por quê? Porque ele preparou o caminho para a minha vinda, Jesus estava dizendo, para o Messias. Eu não seria reconhecido como Messias e não teria pessoas dispostas a ouvir a minha mensagem se não fosse ele, o trabalho que ele fez. Então, João Batista foi a pessoa mais especial. Agora, quem aceita essa palavra e entra no meu reino é muito maior do que ele. Porque é isso que Jesus quer fazer com a gente. Ele quer fazer de nós pessoas especiais, maiores do que João Batista, no reino dele. Eu falei que ia inverter tudo, né? Então, falamos lá do gadareno, que deu testemunho de Jesus, e nós vimos Jesus dando testemunho
de algumas pessoas. Então eu quero inverter algumas questões aqui também para a gente pensar. Jesus é a sua testemunha fiel. O que Jesus pode testemunhar de você diante do Pai? É sério. A gente está numa jornada. Somos discípulos de Jesus. E Jesus é a nossa testemunha fiel. Agora, o testemunho dele é fiel e verdadeiro. O que ele pode falar de mim para o Pai? Que tipo de testemunho Jesus vai dar a meu respeito? Então a gente tem que pensar, como que anda a minha vida? Como eu estou sendo como discípulo de Jesus? Mais importante do que ser uma testemunha de Jesus, é pensar no testemunho de Jesus a meu respeito. Porque eu só vou ser uma testemunha fiel de Jesus e vou ter um bom testemunho se Jesus puder ser a minha testemunha. Se a minha vida está de acordo com a vontade de Deus. Se Ele pode chegar diante do Pai e olhar para baixo, para mim, e dizer assim, ó, olha lá, deixa eu testemunhar a respeito dele. E aí Ele tem coisas boas para falar a meu respeito. É aí que está a questão. Então quero inverter para vocês algumas perguntas. Porque a gente, quando começa na jornada espiritual, e agora é para a gente pensar e refletir. E eu espero que nós estamos comemorando daqui a 2 semanas, 2 anos do nosso refúgio. Todas as mensagens que a gente ouviu aqui, toda a música que a gente cantou, tudo que a gente fez aqui, é para aproximar a gente mais de Jesus e para a nossa vida ser transformada. Para a gente crescer espiritualmente. E se a gente está vindo aqui esse tempo todo, semana após semana, e não tem mudança, de que valeu tudo isso? A gente tem que parar e pensar. Minha vida está mudando? Eu estou sendo transformado? Eu posso falar por mim. Nosso refúgio mudou a minha vida. Mesmo. Completamente. O testemunho de Jesus, 1 ano atrás, a meu respeito, tem vergonha de falar para vocês. Não era bom, não. Não era bonito. Mas muita coisa mudou na minha vida. E o testemunho dele está melhorando, está mudando. Ele está podendo dizer coisas diferentes ao meu respeito. E aí eu comecei a descobrir algumas coisas e parei para pensar. Porque quando a gente começa a nossa jornada espiritual, a gente tem dúvidas. A gente tem dúvidas. E aí nós passamos pela tempestade, e tem medo, e alguém diz para a gente assim, confia em Deus. Já ouviu isso? Passando por uma dificuldade? Aí alguém diz para você, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. E a gente ouve, confia em Deus, confia em Deus. E você pensa, eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que confiar em Deus. Você está começando a sua jornada. Você é um cristão engatinhando. É um bebê espiritual. A gente vai crescendo, aí é que a gente começa a ter confiança em Deus. Você acha que os discípulos aprenderam a confiar nele depois daquela tempestade? Depois que viram ele multiplicar pão e peixe? Começa a crescer a confiança. Chega uma hora na nossa jornada que a pergunta inverte. Não é mais confia em Deus. Porque se alguém disser para você confia em Deus, você já diz, confio, eu não tenho dúvida. Deus está comigo, eu confio em Deus. Aí a pergunta é outra. E Deus? Ele confia em você? Que testemunho que ele tem para dar a seu respeito? Ele confia em você? Porque às vezes a gente está pedindo uma bênção para Deus, e Deus olha para a gente e diz, você ainda não está pronto, você ainda não está pronta. Eu ainda não posso confiar essa bênção nas suas mãos. Então eu tenho que pensar, eu confio em Deus? Confio. E Deus, Ele confia em mim? Eu penso no Jó, porque olha o testemunho. Jesus estava lá em cima, não tinha vindo ainda. Satanás chegou lá, começou a dar uma de bonzão, né? Eu sou o rei da terra. Eu estava caminhando pela terra, vendo lá o meu território e tal. Eu que mando naquele lugar. Aí Deus olha para ele e fala assim, nem todo mundo lá é súdito seu. Você pode achar que você é rei da terra, mas tem gente lá que é súdito meu. Você já viu meu servo Jó? Olha que testemunho que Jesus estava dando de alguém vivendo aqui na terra. E a minha pergunta para você, Jesus confiava em Jó? Porque ele topou o desafio. Ele topou o desafio.
Satanás falou, claro que Jó te serve. Você colocou um muro ao redor dele, protege ele, abençoa ele, o homem é rico, feliz, saudável, tem tudo, tem a sua proteção. Eu não posso nem chegar perto da casa dele. Claro que ele te serve. Tira tudo para ver se ele não te amaldiçoa. Deus olhou para Satanás e pensou o quê? Meu servo Jó, eu confio. Pode ir, vai lá. Que eu quero ver a sua cara quando você tirar tudo dele e ele não me amaldiçoar, mas ele me abençoar. E não foi o que Jó fez? Foi. Deus podia confiar em Jó. E você? Será que Deus pode confiar em você? Então a pergunta é a seguinte: Deus responde minha oração, meu pedido? Essa é uma pergunta de quem está engatinhando na fé. Quando a gente cresce mais espiritualmente, a pergunta é: e você? Você responde o pedido de Deus? Às vezes a gente diz assim: será que Deus fará exatamente o que eu estou pedindo nessa oração, o que eu espero dele? A pergunta é: você está fazendo exatamente o que Deus espera de você? Essa que é a questão. Se a gente quer crescer espiritualmente, é nesse ponto que a gente tem que chegar. Tem gente que pode pensar: Deus pode tudo. Mas como seria bom se Deus desse tudo o que eu desejo? E você? Está dando para Deus tudo que Ele deseja de você? Essa que é a questão. Porque uma coisa eu sei: se eu obedeço a Deus em tudo, se eu dou para Deus tudo que eu posso, que Ele pede de mim, Ele vai fazer o caminho inverso. Começa com a gente. Deus pode realizar os meus maiores sonhos? Sim ou não? Sim. Agora, eu estou realizando os sonhos de Deus para a minha vida? E aí eu estou descobrindo na minha jornada que é assim que funciona. Se eu realizar o sonho de Deus que Ele tem para a minha vida, Ele vai realizar meus sonhos. Se eu atender todos os pedidos de Deus para mim, Ele vai atender todos os meus pedidos para Ele. Se eu fizer a vontade de Deus completamente, Deus vai fazer todas as minhas vontades. É assim que funciona. Tem que partir da gente. Mas a gente, ser humano, fica aqui, nosso egoísmo, na nossa vaidade, nosso orgulho, e pensa só na gente. E a gente ora, pede, mas não diz para Deus: o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor tem para pedir de mim? Qual que é a tua vontade na minha vida? Porque se a gente fizer isso, aí a história inverte. E Deus faz a nossa vontade. Eu realizo o sonho de Deus para mim, Ele realiza o meu sonho. É assim que funciona no reino de Deus. Então eu preciso me colocar no meu lugar e Deus no lugar dele. E o pecado inverteu tudo. E aí a gente fica pensando só no nosso lado, mas não pensa no lado dele. Porque Deus tem sonhos para você. Deus tem planos para você. Ele tem desejos para você. E Ele quer que você escute a voz dele e realize a vontade dele. Porque se você realizar a vontade dele, Ele vai realizar a sua. É o caminho da felicidade. É o caminho da plenitude. É o caminho da realização. Só que depende de nós. Como que eu vou descobrir a vontade de Deus? Muito simples. Está aqui, ó. Está aqui. Estude esse livro. Descubra a vontade de Deus e cumpra a vontade dele. Ore, converse com Ele, crie intimidade e amizade com Ele. E aí diga para Ele: qual é o teu plano? Eu comecei na minha jornada assim, fazendo planos, e apresentava o plano para Deus. Aí você diz assim: Senhor, está aqui meu plano, meu projeto, abençoe. Aí eu ganhei mais maturidade espiritual, cresci mais um pouco. Aí eu comecei a perguntar para Deus: tá bom, qual é o teu plano para a minha vida? Vamos esquecer o meu plano, qual é o teu para a minha vida? Mas ainda não cheguei lá. A gente chega lá quando a gente diz assim: o Senhor tem um plano, teu plano é perfeito. Tem lugar para mim no teu plano? Onde que eu me encaixo no teu plano? Vamos esquecer eu. É o teu plano. É isso que a gente tem que fazer. Crescer espiritualmente. Para que Jesus possa ser a nossa testemunha fiel. Para Ele testemunhar de nós. Aí a gente pode testemunhar
dele para as outras pessoas. Vamos orar? Vem aqui. Vamos fazer o nosso círculo e pedir para Deus: faça de mim a tua testemunha, mas acima de tudo, seja minha testemunha. E que a minha vida possa ser digna de um bom testemunho vindo de Jesus. Está aqui, ó, espaço aqui para ficar aqui do meu lado, aqui desse lado, e a gente vai fazer o nosso círculo para a gente orar e pedir para Jesus para fazer de nós uma testemunha fiel, mas que Ele possa ser a nossa testemunha. Porque a gente não pode esconder nada dele. A gente pode esconder de todo mundo os nossos pecados, os nossos vícios, os nossos erros, as coisas que a gente faz quando ninguém vê. Deus sabe tudo. Então o testemunho dele é perfeito, é fiel. A gente precisa ser transformado por ele, para poder olhar nos olhos dele e dizer assim: pode falar a meu respeito, eu estou fazendo a tua vontade. Aí Jesus diz assim: para quem faz a minha vontade, eu faço a sua também. Você cuida das minhas coisas, eu cuido das suas. Você é fiel a mim, eu sou fiel a você. Vamos orar. Senhor nosso Deus, hoje a gente viu de maneira fantástica a história do gadareno que testemunhou daquilo que aconteceu na vida dele. E milhares de pessoas quiseram ouvir Jesus e tiveram contato com ele por causa do testemunho dele. Mas acima de tudo, Pai, nós ouvimos os testemunhos que Jesus, a testemunha fiel, contou a respeito de algumas pessoas. E hoje, diante do Pai, Jesus é o nosso intercessor. E Ele é a nossa testemunha fiel. E Ele deseja, mais do que tudo, diante do Pai, trazer um relatório a respeito da nossa vida, com testemunhos lindos a respeito da transformação que Ele está fazendo no nosso coração, da mudança que Ele está operando na nossa vida. Ele quer falar a respeito da nossa dedicação à sua vontade. Ele quer falar a respeito dos momentos íntimos de oração que a gente passa com Ele. Ele quer falar a respeito do nosso desejo de amar ao próximo e servir as pessoas ao nosso redor. Ele quer mostrar para todos que tudo o que a gente mais quer nessa vida é ser como Ele. E por isso que Ele nos abençoa sem limite. Abençoe cada um de nós aqui hoje e aqueles que estão acompanhando online também, para que a gente possa testemunhar de Jesus e que Jesus possa ser a nossa testemunha fiel, testemunhando das nossas vitórias, da nossa luta, da nossa busca constante para sermos como Jesus. Abençoa-nos e que saiamos daqui hoje cheios do Teu Espírito e do Teu amor, para viver uma vida digna de receber o testemunho positivo dos lábios da testemunha fiel que é Jesus. Em nome dEle que nós oramos e pedimos isso. Amém. Que Deus abençoe todos vocês.